O Galaxy A53 foi lançado em maio de 2022, por um preço altíssimo de mais de R$3.000. 6 meses depois, com a Black Friday, o aparelho caiu muito de preço. Mas será que ele vale a pena agora? Ou será que tem opções melhores, como até o A52s? Começando pela tela, aqui a gente tem um grande repeteco. A52 5G, A52s inclusive, todos têm essa mesma tela, inclusive é muito semelhante à tela do S20 FE também. Isso não significa que seja algo ruim não, viu? É uma tela muito bonita e interessante, Super AMOLED, 6.5 polegadas, Full HD, 120 Hz. A única coisa que falta é uma taxa de atualização variável, que consiga ao mesmo tempo chegar aos 120, às vezes reduzir para 60 quando for necessário. A construção do aparelho é toda em plástico, ok? Nada de acabamento premium, mas ela até que é bem razoável, o aparelho não aparenta ser simples. A gente tem inclusive IP67, que é algo bem incomum em aparelhos intermediários. E é obviamente uma coisa sempre bem-vinda. Fechando o multimídia, a gente tem o som estéreo, né, já padrão desde o A52 na linha. E infelizmente a gente perde o P2, é algo que é uma tendência, infelizmente, faz falta, né? O processador evoluiu em relação ao antecessor, o 750G. Eu não pude infelizmente testar um ao lado do outro, mas baseado em testes de desempenho a gente tem um ganho até que bem razoável, por mais que em benchmarks a diferença não é tão grande assim. Pelo menos a gente ganhou 2 GB de RAM, agora passando para 8 GB. Claro que o Exynos 1280 não é muito queridinho pelas pessoas por conta de ser um processador Exynos. As pessoas acabam tendendo a preferir os processadores da Snapdragon, seja por uma confiança maior na marca e também por algum passado um pouco complicado da Samsung, com diversos chipsets com vários problemas que já tivemos, né? Como a saga do S20 FE Exynos que tivemos em 2020, que tem inclusive vídeo aqui comentando a respeito. Na minha experiência, no dia a dia, o aparelho é muito rápido. O 120 Hz ajuda para ter uma fluidez muito interessante. Só não espere rodar todos os games em qualidades muito altas, ok? Os jogos mais leves, como por exemplo o Hay Day, que eu testo bastante, roda tranquilamente sem nenhum engasgo, mas games mais pesados acabam não rodando nas qualidades muito altas, acabam ficando de médio para baixo. COD Mobile, por exemplo, a gente precisa colocar nas qualidades baixas para que ela consiga colocar na taxa de quadro alta. PUBG, que eu testei também, foi a mesma história. O aparelho tinha que estar com uma qualidade bem baixa para poder estar com alguma taxa de quadro razoável. Suas câmeras também não mudaram em relação ao antecessor. Temos 64 megapixels com estabilização ótica de imagem, que é algo extremamente interessante e não muito comum. E a gente tem um sensor ultra-wide de 12, uma macro de 5 e um sensor de profundidade de também 5 megapixels. A frontal é de 32 megapixels e esse sensor sim a gente já viu em muito celular. Enfim, no geral, a câmera principal é a que possui de longe a melhor qualidade, sendo capaz de tirar fotos muito interessantes tanto de dia quanto de noite. A frontal não é tão ruim, apenas não impressiona tanto, assim como as secundárias traseiras. 4K 30 fps na traseira e 4K 30 fps na frontal concluem as câmeras desse aparelho. E olha, sinceramente, 4K 60 fps talvez seria pedir demais, então já tá bom de tamanho 4K tanto na frente quanto atrás. A bateria aumentou de 4.500 mAh da geração anterior para 5.000 mAh. Mas talvez por ser um processador um pouco mais gastão, infelizmente típico dos modelos Exynos, dá para ver que o aparelho ainda assim tem uma bateria suficiente para um dia de uso, só não esbanja. E talvez os 5.000 mAh pudesse indicar algo melhor. Na minha experiência, o aparelho conseguiu aguentar em volta de 15 horas de uso no diário, com aproximadamente 5 horas e meia de tela ligada no meu uso, ok? Que é bem pesado em termos de games. Aqui tem um print bonitinho com um de exemplo que eu testei o aparelho, no qual eu carreguei o aparelho durante a noite, tirei ele da tomada às 7 e às 10h30 da noite o aparelho estava com 4% de bateria restante. Obviamente, se eu acabo sendo um pouco mais leve em questão de quesito de games, o aparelho chega mais tranquilamente ao fim do dia. Mas olha, sinceramente,
é uma bateria que talvez não impressione tanto, não seja suficiente para durar dias a fio, mas um dia de uso tranquilo, mesmo pesado, ele aguenta. Uma questão que é interessante notar é que o aparelho na caixa vem um carregador de 15 watts, porém o aparelho sim suporta até 25 watts com carregadores outros próprios da Samsung ou alguns paralelos. Então é interessante notar que de fábrica o aparelho não acaba não carregando muito rápido, mais de 1h40 se não me engano para carregar o aparelho, mas com carregador rápido é bem melhor. Em extras a gente tem o 5G, como o nome já diz, né? Em sua versão SA e NSA, algo bem esperado em aparelhos tão premiums assim, né? Não temos nada faltando em quesito de suporte à rede 5G no Brasil. A gente tem também Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 GHz, NFC, né? Nada mudou nesse aspecto em relação ao anterior. Em termos de updates, aí assim a gente tem uma novidade, né? Em 2022, com o lançamento da linha A53 e S22, a Samsung anunciou que para esses aparelhos ela vai dar suporte de até 5 anos de updates de segurança e 4 grandes updates, ou seja, até o Android 16. Com certeza é uma coisa muito interessante que a Samsung tem incrementado nos últimos anos, para talvez deixar um pouco mais parecida com a Apple, que é famosa pela sua longevidade em quesito de aparelhos, e é algo que outras marcas como Motorola e Xiaomi deveriam se espelhar. Passando para a conclusão, eu acho que é impossível dizer a respeito do A53 se a gente não falar um pouquinho dos seus competidores nessa faixa de preço, né? Se você está disposto a adquirir um aparelho usado, o A52S 5G pode ser uma opção melhor. Nossa, mas você pode dizer, o A52S não é mais antigo e pior? Não, o A52 5G é o antecessor esse aqui, mas o A52S era uma versão um pouco mais potente do A52, que é melhor em alguns aspectos até que esse daqui, o processador principalmente sendo o Snapdragon 778G. Vale a pena se você quiser procurar um pouco mais de desempenho, mas claro, usado, já que novo é bem difícil de encontrar nessa faixa de preço dos R$ 1.500 que esse aparelho aqui está custando, né? Se você precisa comprar novo, uma outra opção nessa faixa de preço que está custando idêntico é o Galaxy M53. Não, ele não tem IP67, não tem a estabilização ótica de imagem, não tem uma política de atualização tão interessante quanto esse aparelho aqui, mas ele tem um processador melhor, não tão bom quanto o 778G, mas ele tem uma câmera de 108 megapixels e uma bateria bem interessante. Vale a pena se você puder abrir mão desses quesitos. São basicamente esses outros dois aparelhos que eu indico nessa faixa de preço, que são igualmente interessantes, só que cada um em seu aspecto principal, né? Cada um tem seu ponto forte. Mas com certeza, se você acha que o A53 é o melhor dos três aparelhos que eu disse aqui, eu acho que ele é um aparelho muito interessante. Por mais que ele não tenha um desempenho espetacular como o dos outros dois modelos que eu falei, o desempenho dele é mais do que o suficiente para o dia a dia. Só não vai poder jogar jogos em altíssimas qualidades. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Eu vejo vocês semana que vem. Com certeza deixem aqui nos comentários se vocês estão a fim de assistir aquele comparação entre o A52S e o A53, ou até entre o M53 e o A53, que eu também posso procurar adquirir um M53 para comparação.